você também o que é uma pessoa bem-sucedida. Isso que eu aprendi com ele. O pastor falou do nada, eu peguei assim, você vai. Vamos lá, vamos aprender, hein? E isso daqui eu vou levar pra vida. Então as pessoas falam, quem que é a pessoa hoje mais bem-sucedida do mundo? Aí se você colocar, você pode fazer a pesquisa aí no Google. Quem que é a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Vai aparecer quem? Elon Musk. Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo. Aí você pega, o mundo está interligado de ser uma pessoa bem-sucedida em torno da riqueza. Então, está ligado muito isso. É uma distorção financeira, né? Que adoece muita gente. Aí a gente pega e pergunta, quem que é a pessoa mais bem-sucedida da Bíblia? Aí o mundo fala assim, Salomão. Porque está ligado com o dinheiro. Com a riqueza. Então, Salomão foi uma pessoa muito rica. E Salomão tinha muitas propriedades. Mas realmente, quem foi a pessoa mais bem-sucedida do mundo foi Jesus. Exatamente. E Jesus não tinha nada, digamos assim, de bem material, né? De bem material. Ele tinha só o Espírito Santo, aquilo estava ótimo. Então, às vezes a gente está querendo buscar coisas, sendo de que ser uma pessoa bem-sucedida é ter minha esposa bem comigo do lado, ter a gente num ambiente saudável, familiar, bem com nossos irmãos, com a nossa família, com tudo mais. Cara, isso não tem preço. Tem muita gente que tem dinheiro, que é rico, milionário, mas não tem paz. É verdade. Não vive bem. E tem muita gente que vive numa casa de um cômodo só e é feliz, cara. É verdade. É feliz, tá satisfeito com aquelas coisas e Deus, ele é presente ali, na felicidade dele. Na alegria, na comunhão. Isso, exatamente. Isso é muito legal, até para, como é que eu posso dizer? Para converter outras pessoas, porque muita gente acha que a pessoa só se converte porque tá passando porque tá mal. Mas é legal as conversões de quem já ganhou o mundo, tem tudo, tem casa, tem carro, tem emprego, tem status. E aí a pessoa tá vazia. Ainda sente um vazio. Sente aquele vazio, e aí ela vai recorrer para Jesus, ela entende que não adianta que nada do mundo vai preencher aquele vazio. Né? É o que eu falei até no GC esses dias para trás, que quando as pessoas estão no mundo, às vezes bebendo muito, usando drogas, muito em festas e tudo mais, as pessoas estão atrás de Deus. Aí todo mundo fala assim, doideira. Falei até pro pastor, como assim, irmão? Porque as pessoas estão atrás de Deus. Por que elas estão atrás de Deus? Porque elas estão em busca de uma felicidade. Que elas não conseguem entender. E às vezes tentam tampar esse buraco, às vezes com bebida, com drogas, cigarros, festas, sair e tudo mais, mas só vai tapar esse buraco com o Espírito Santo, porque há um espaço dentro de nós que é do tamanho de Deus. Só Ele pode tampar esse vazio que está dentro da gente. Sim. E isso é maravilhoso. Quando a gente fala lá no GC, claro que tem a religião e tudo mais, mas o que eu sempre falo? Tira a religião, cara. Tira a religião. Aí o que a gente prega é pra você ser uma pessoa melhor. Você vai melhorar. Porque que fala assim, cara, não bebe não. Por quê? Porque beber faz mal. Para de fumar, porque fumar faz mal. É verdade. Destruição do tempo. Não tem a ver só com ser crente, né? Não. Nós somos cristãos, mas a questão não é essa. A questão é justamente isso. As coisas que te fazem mal. Retirar, né? E tem um ponto muito bom também, que é o quê? A pessoa fala assim, não pode beber, não pode fumar. E o cara come hambúrguer demais, bebe, não pratica. Toma 4 litros de Coca-Cola não fazem uma caminhada. Um esporte. Aí você vem falar pro irmão, não, você não tá cuidando do tempo do Espírito Santo, e você também não. Então é muito isso aí, é o que eu sempre prego. Cara, é sobre a pessoa ser uma pessoa melhor. Olha pra você, olha o que você faz. Às vezes você tá feito ali pra você durar até os 80 anos. Aí por conta da glutonaria, da bebedeira, tudo mais, cigarro você dura menos. 55,500. Praticamente. 55,5 já era. Mas você já vai embora. Até menos, tá, gente? Aí você pega e fala assim, nossa, cara, olha o tanto de ano que você perdeu. É verdade. Quanto você tinha de missão e propósito para fazer nessa terra e você desperdiçou isso. E um vídeo muito legal, o cara fala assim, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Que ponto que ele ama, que vai deixar ele? Porque que eu não tenho coragem de parar de fazer algo pelo seu filho. Teve um casal que eu achei ele entrevistou aqui, que eles eram até da Lagoinha, o Joander, que eles falaram isso, que os filhos deles nasceram e eles começaram a ver o que os filhos deles estavam comendo, os filhos deles engordando, mas por quê? Porque os dois também comendo muito.
Sim. E que aí um chegou pro outro e falou, cara, se a gente não mudar, a gente não vai ver eles crescer. Eles fizeram a festa de aniversário dos filhos, né? Eles fizeram a festa de aniversário de um dos filhos, e na festa, na hora que eles foram ver as fotos, eles ficaram decepcionados. Eles falaram, gente, a gente precisa mudar isso. Nossa! E eles mudaram. E aí ele falou assim, a gente não vai ver eles crescer. Se a gente continuar assim, e eles vão ter problema, eles vão dar problema pra gente também. Inclusive, se tornaram influencers no sentido de atividade física, né? De ajudar. Nós vamos ter que ficar levando as meninas na UPA também. Porque vai ficar toda hora doente. Profissional mesmo, que muito legal. Ele, bacana. Agora, só pegando esse gancho aí que você falou, eu vi uma frase que o cara falou o seguinte, sucesso é você atingir um objetivo. E a felicidade é você aproveitar desse objetivo conquistado, né? Você usufruir daquilo que você conquistou. Sim. Né? Muitas vezes esquece desse outro lado. Eu vi uma tirinha até do Thiago Nigro. Sim. Thiago Nigro, muito legal. O cara tá no leito de cama, aí olha pra conta dele, consegui, graças a Deus, a minha conta bancária parece um CPF. Aí você vem passando pro lado, aí, tá, mas no meio do caminho eu perdi minha esposa. Eu fiquei doente. Aí vai passando, os meus filhos não falam comigo. Nossa. Eu fiquei doente. Que é essa? Que prosperidade é essa? Aí no final ele fala, tipo assim, que não adiantou nada. Tudo, como diz Salomão, né? Tudo era pra vaidade. Tudo é vaidade. As riquezas hoje são valores que família, né? Espiritualidade, saúde, amizade verdadeira, são valores que aquela frase que você leu ontem, né, bem? É a riqueza. Você pode comprar uma casa, mas você não vai ter um lar. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas o melhor médico, mas se você não tiver saúde, não adianta. Não adianta. Se você tem um casamento bacana, mas você não tem amor. Exatamente. Você tem filhos, mas os filhos não conversam com você. Então, assim, no fundo você não tem nada. E são coisas que você não consegue comprar. Não precisa. Você não consegue comprar nada disso. Eu falo que hoje em dia as pessoas mais ricas são as pessoas que têm tempo, e tempo de qualidade. Tempo de qualidade, verdade. Vamos lá, agora é polêmica, hein, pessoal? Agora é polêmica. Serviço doméstico. É importante o homem ajudar, Júlia? Essa é boa. É importante. É importante, embora não... É importante, eu odeio fazer, mas é importante. Passa muito, mas é importante. Muito importante, porque não, os dois eles têm a rotina e tudo mais dos trabalhos, e ambos têm que ajudar, porque não, a casa não é só de um, é dos dois, né? Então os dois têm que ajudar e tem que tirar aquela coisa de só mulher que tem que ficar dentro de casa arrumando, fazendo almoço e tudo mais. Não, o homem tem que ajudar, embora não ajude muito, né? Eu acho que assim, se a mulher saiu para trabalhar, né, o homem meio que tem que voltar para casa para ajudar, né? Equilibrar isso, né? Se a mulher tá trabalhando também, então o cara tem que ajudar em casa também. Exatamente. Né? Agora, se só o homem que trabalha, tudo bem, a mulher, o cara tá trabalhando, se ela puder... Tá provendo, né? Então, se o cara tá provendo, ela pode ser a dona do lar. Cuidar muito bem do Agora, se os dois estão indo pro ataque, os dois têm que estar na defesa também. Exatamente. Hoje o Flávio tá de parabéns, hoje ele ajudou, né? Hoje ele lavou vasilha, lavou o banheiro. Glória a Deus. Hoje ele lavou o nosso terraço. Mas não é só hoje não, hein? Não, ele é... Hoje ele brilhou muito, hoje ele brilhou muito. Hoje ele fez hoje ele resolveu fazer uma separação aqui. O minimalismo, né? Começou a separar as coisas. Eu falei, olha... joguei muita coisa fora. Ele tá de parabéns. A gente fica acumulando tralhas. Separou muita coisa pra doar. E eu vi a frase também que foi libertadora. Quanto menos coisas você tem, menos tempo você vai gastar pra dar manutenção nessas coisas. E aí você só fica com aquilo que é importante na sua vida. Aquilo que é poucas coisas, mas o essencial. Aquilo que realmente é as suas riquezas principais, né, de vida, né? Mais polêmica. A Bíblia e a própria religião falam muito sobre esse homem provedor, né? Que é um homem que é um varão que vai sair de casa e tal. E tem a questão também da mulher submissa. Tem esse lado. Aí tem o outro lado, né? Que agora tá invertendo as coisas. Tem a mulher carreirista demais, né, que essa aqui também é um trator para trabalhar, né? É um trator para trabalhar, mas às vezes trabalha demais. E aí esquece de, né, priorizar a família, né, tal. Eita! Falei que é polêmica. Mas aí, eu queria saber de vocês aí, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Se tem que seguir essas coisas igual a Bíblia está falando ali mesmo, ou que hoje não, que dá para ter uma atualização, que dá para ter um equilíbrio. Eu vou falar para vocês o meu sonho. O meu sonho é a Júlia trabalhar e eu ficar em casa.
Júlia Provedora? Tá bom. Você vai pra casa, amor? Tá vai ter dona de casa. Você quer ser do lar? Essa foi do lar, Tá bom. Isso é polêmica. Polêmica. Júlia do lar. Eu sou provedora. Mas o que acontece? A Bíblia traz isso verdadeiramente como homem, como um provedor. Homem como cabeça, para poder prover. Querendo ou não, tem coisa que fala, homem mais forte, tudo mais, porque é o homem que dá a vida, querendo ou não, pela sua família, ele que abraça, ele que dá conselho e tudo mais, e é muito importante isso daí também, porque tem muitos casais que são ao contrário e acaba que o marido é o frouxo dentro de casa, então, também, que não faz nada e tudo mais, e a mulher acaba que não tem aquela visão, aquela visão de homem, tem a visão perde de admiração. filho. Exatamente. E isso é um ponto muito. Eu não tenho um homem, eu tenho um filho, né? Eu não tenho um homem, eu tenho um filho, tem que cuidar e tudo mais, e não tem aquela coisa. Pô, tem o meu companheiro, alguém que vai me proteger. Porque isso é verdadeiramente. Aí ela olha pro sofá, tá lá o cara com o barrigão, uma cerveja, só vendo o jogo. Decepcionante. Esse aqui é meu varão. Faz um tiragosto aí pra mim. Varinha de condão. Então, esse é o ponto que eu acho que a Bíblia quer trazer para nós homens, ser homens de verdade, homens posicionados, homens de que as nossas esposas vão olhar pra gente e vão sentir orgulho, entendeu? Vão sentir orgulho, falar assim, não, esse daqui é meu esposo, ele eu posso confiar, ele, se Deus me livre, eu me acidentar, ficar em casa, ele vai prover isso. Porque eu acho que verdadeiramente é isso, porque é um homem que vai, às vezes, ficar mais vai dar conta de tudo, mas a esposa, claro que tem que seguir sua carreira também, concordo muito, tem que trabalhar, por isso que eu apoio que ela trabalhe, tem que trabalhar muito também apoio, vai lá, tem que trabalhar, tem que seguir a carreira, é igual eu falo com ela, amor, o meu sonho é que você ganhe muito, dobro, triplo que eu, muito mais. Porque quando a gente ama de verdade, a gente quer ver o sucesso outro bem, né? O sucesso do outro bem. A gente quer ver o outro bem, e às vezes a gente sonha até mais perto do que a própria gente, né? A gente quer que ela monte a empresa dela, seja uma pessoa de sucesso. Não, e eu vou falar a verdade pra vocês. Quem aprofunda nisso, que eu comecei a discutir isso com a Sheila, né? Eu falei, a Bíblia tá falando que você tem que ser submissa, mas quando eu fui aprofundar mesmo, a mulher da Bíblia, ela mulher de Provérbios 33, né? Ela, assim, a gente entende que ela é uma super Mulher Maravilha mesmo, porque ela dá o suporte pro marido, cuida da casa, cuida dos filhos, e acho que tem um negócio lá de empreende. Ela é empreendedora. Ela empreende ainda. Ela empreende, tá na Bíblia. Então, assim, eu falo com a Sheila, olha, tem que ter um emocional muito equilibrado, muito forte, né, pra você dar conta de fazer vários papéis. Exatamente. Como se fosse a leoa também. Porque o que acontece, o leão, ele não caça, não sei se vocês sabem, o leão ele não caça por conta da juba. A juba fica grande e acaba que ele atrapalha. O leão é para defender o território e tá ali como um rei mesmo. Quem que caça? São as leoas, cuida dos leãozinhos, dos filhotes e tudo mais, quem faz tudo é leoa. Mas não é assim, né, gente? Querendo ou não, é tudo mais saudável, é tudo mais leve também, quando você divide isso e fica muito legal, assim como as despesas também, e tem mulheres também que trabalham, que falam assim, não, você que é o provedor, sei que tem que pagar tudo, sei que tem que bancar tudo e o dinheiro dela só pra ela. Polêmica, Júlio! Porque vamos ser sinceros, vamos falar de polêmica. Tem umas mulheres que querem esse homem da Bíblia, né? O varão, o provedor e tal. Tem mulher que gosta também. Verdade. Mas aí vamos quebrar uma mulher dessa? Eu já achei assim, peraí, você é virgem? Não. Então peraí. Ai, meu Deus. Eu também quero a mulher da Bíblia, mas aí ela já tem que ser virgem. Aí você já começou errado. Né? Não, é polêmica mesmo. Entendeu? Então assim, às vezes essa mulher vai ser submissa também? Porque, eu vou ser sincero, a Sheila, a gente conversa muito sobre isso, a gente entra nesses assuntos assim, que são assuntos pesados, mas mulher hoje em dia, muitas aí não aceitam mais a opinião do homem, não quer saber o que o cara pensa. Maltratam muito o parceiro do maltrata, entendeu? Explora, então assim, não respeita o casamento. Então o cara chega, meu bem, eu acho que essa saia tá um pouco tal, meu corpo, minhas regras.
Não quer saber o que você pensa. Hoje em dia tá muito né? Não quer saber o que... Então, assim, eu vou sair com minhas amigas, essa amiga sua é red flag, essa amiga sua não vai com ela não vai ficar bem pra sua imagem e pra minha imagem. Não, mas é minha amiga, não sei o que. Sabe? Hoje em dia, né, você tocou no assunto de submissão, é muito difícil, porque é uma polêmica mesmo. Porque o que as pessoas veem, né? O homem tá aqui, a mulher tá aqui. E não é assim, gente. Submissão é o quê? Você tá na mesma missão que o seu parceiro. Exatamente. É você ter as mesmas visões que o seu parceiro, o mesmo propósito que o seu parceiro. Não é, o homem, porque é o homem, tudo bem, o homem sim, ele é o provedor, o homem tem suas responsabilidades, mas nós mulheres também temos as nossas responsabilidades. Sim. E nós, homem e mulher, tipo assim, quando é casados, né, tem mais responsabilidades e assim, a gente tem que viver numa mesma proposta, tem que viver numa mesma missão, né, amor? O Júnior falou isso muito bem, porque você criar um equilíbrio. A Sheila aqui em casa, ela cuida das minhas roupas, ela cuida do nosso almoço, mas outro dia eu vi que ela tava trabalhando ali e tal, fiz um lanchinho e levei pra ela. Ela tava no meio da reunião, aí nesse caso eu fui submisso naquele momento, mas é uma troca, gente, é companheirismo, troca. É casal. É casal, e assim, essa palavra submissão, detalhes, né? Essa submissão fica parecendo escravidão. Não, gente, não é pesado. Não é pesado, é leve, você faz com amor. É necessário entender, né? É exatamente o que a Júlia falou. Quando a gente fala do sentido de submissão, a gente está querendo dizer que a gente segue na mesma missão do nosso parceiro, entendendo que ele é a responsabilidade, ele é o homem, ele é a figura masculina da casa, ele tem a maior responsabilidade, porque ele vai proteger a família, ele vai nos proteger. Então, é mais nesse sentido. Não é, né? Existem várias questões para o que é a submissão. Né? Os escravos, eles eram submissos aos seus patrões, né? Aos seus chefes, eles eram submissos, né? Mas eles eram maltratados. Não existe o maltratar no relacionamento quando os dois estão no mesmo caminho, quando os dois estão numa mesma visão. Não existe. E aí, infelizmente, existem relacionamentos abusivos? Existem. Sabemos que existem, né? Mas neste ponto, não é por um critério de submissão, e sim por uma questão de desrespeito, que já foge totalmente do que é, de fato, um relacionamento respeitoso, né? A partir do momento que tem agressão verbal, agressão física, né? Agressão falada, concretizada, enfim, a partir do momento que passa para este ponto, já não é mais um relacionamento saudável. Né? E a partir daí não tem essa questão de submissão ou não tem nada a ver com essa palavra, e sim com relacionamento abusivo. Exato. Né? Eu queria deixar um conselho até pros homens aí. De outra forma. Queria deixar um conselho até pros homens aí que seguem a Bíblia mais da raiz, mais antiga aí, machista demais, que fala eu tenho que ser o provedor, que não sei o quê. Meu amigo, você pode adoecer um dia. Você pode perder o emprego um dia, e sua mulher tem que sustentar. Sim. E não vai ser vergonha nenhuma, cara. Não vai ser. Eu acho que assim, é papel nosso do homem procurar sempre ser, né, o provisor, o protetor, ganhar mais que a mulher às vezes, para proteger a casa, para poder prover. Tá na missão, mas às vezes a mulher vai ser mais bem sucedida. A mulher que vai virar engenheira, né, velho? A mulher que vai virar engenheira, que vai ganhar mais, que a empresa vai deslanchar mais, e o cara fazer esse papel. Então, já que é ela que tá subindo, eu que vou dar empurrar, igual foguete. Vou ajudar. Parceria é isso, parceria, missão. Que eu falei no que o cara ser o provedor é a mulher se sentir apoiada e se sentir o seu ponto de apoio, se sentir, não, eu confio no meu marido. Sim. Eu tenho ele. Se precisar, ele cuida dos filhos, ele vira do lar mesmo, ele cuida dos filhos. E não tem vergonha nenhuma. A vergonha que é você não viver, tipo assim, perante o que a Bíblia diz, né? Porque querendo ou não, a Bíblia diz pra você viver na mesma missão que nem a Júlia falou. E não tem nada a ver. Se você ficar em casa, às vezes a mulher ir trabalhar, não tem nada a ver. O que é importante é você respeitar. Porque tem mulher também que às vezes ganha mais que o marido e acaba se sentindo superior. Como homem também. Então, o grande medo é esse. Esse ponto aí é a questão, né? Se a pessoa já leva para este lado, ela já está saindo de uma linha de um relacionamento saudável. Né? A partir do momento que um começa a se julgar melhor que o outro, eles estão saindo dessa linha do que é saudável. Sim. Já está partindo para o que é tóxico, para o que não é saudável, né? Para o que é abusivo. E aí vai ter briga. E aí a outra pergunta: como é que vocês resolvem as brigas de vocês? Vocês fazem DR?
alguma dica que vocês podem dar para algum casal aqui de como resolver melhor as brigas? Como é que cada um pensa sobre isso aí? Briga. Eu acredito que todo relacionamento tem briga, né? Tem discussão, isso daí é normal. Aí volta o ponto que a gente falou sobre os casais de Instagram, de internet também, que acho que é mil maravilhas. Mas não, a gente briga, a gente discute, muitas coisas a gente não concorda. Eu sou diferente. Quando a gente briga, eu já quero resolver, já ficar tudo bem, já meu amor, quando acabou. Eu sou desse aí também. Júlia é até diferente. A Júlia briga, ela tem um tempo dela, ela fica pensativa e fica na dela, aí depois que ela quer conversar. Então. Eu sou a Júlia? É exatamente o que ele falou, né? Antigamente, no começo do nosso casamento, foi um pouco difícil, né? Essa questão de brigas. Por quê? Isso é muito alinhamento, né? Foi bem difícil, porque, que nem o Júnior falou, né? Eu sou uma pessoa que não quero resolver nada na hora. Que eu tenho que pensar primeiro, pensar no assunto e depois a gente conversa, né? Teve no início, foi bem difícil pra mim, porque eu ficava dias sem falar com o Júnior. Eu levava tudo pro meu coração e não falava com ele. Só que, ao passar do tempo, eu fui enxergando que isso não é saudável também. A gente briga, aí eu ficar só guardando pra mim, não falar pra ele onde que ele errou, não falar pra ele onde que tá errado, onde que eu não concordo. Isso não faz bem também pro relacionamento. Tem que dar um feedback. Tem que dar o feedback. E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho meu tempo assim de pensar, mas aí no mesmo dia eu já chego pra ele e falo, amor, eu não gostei disso, não gosto desse comportamento, quero que você mude. E ele super entende. Tem que entender. E às vezes não, mas às vezes não sim. concorda muito, mas às vezes tá bom, resolve aqui. Resolve. O importante é resolver. E não dormir brigado. Não dormir brigado. É um grande ponto também, pessoal, não durmam brigados. Sempre tentam se resolver antes de dormir juntinho, agarradinho. Isso daí é maravilhoso, viu, gente? Verdade. E é um grande conselho que eu dou pra vocês para se resolverem. Procure se resolver sempre na hora, porque é muito feio aqueles casais que brigam na frente de todo mundo. Exato. Também, né? Brigam na frente de todo mundo. Briga é agradável demais. Se tiver que brigar, briga dentro de casa. E de preferência, não subam um tom de voz. Briguem com respeito, briguem com inteligência, briguem com finesse. Não é brigar, discutam não briguem. Pra se resolver. Não briguem. Né? Entrem em discussão pra se resolverem. Isso. Brigar, a palavra brigar em si já a gente tem, eu falo muito que existe diferença entre conflito e confronto, né? Um conflito você consegue tratar antes que ele se torne um confronto, e a briga ela já é um confronto, né? Então a gente tem que tentar ao máximo fazer com que o conflito não se torne um confronto. Não tem que ficar calado, né, Júnior? O homem e nem a mulher deve se omitir de dar opinião, de falar assim, eu não gostei disso, achei que foi errado. Eu sempre falo. Um abraço até pro Saldanha, o Saldanha sempre fala isso, joga sempre a lei do contra. Sempre coloca a situação assim, não, mas e se fosse com você, né? E se fosse a menina dando em cima de mim, como é que você ia reagir? Porque a pessoa se coloca, calça o sapato do outro, né? Exatamente. E o Júnior sabe que eu não gosto que grita. Não gosto. É uma coisa que eu não aceito mesmo. E ele sabendo disso, ele fala no padrão normal. Mesmo bravo, ele fala no padrão normal. Porque ele sabe que eu odeio que grita. Porque tem gente que grita, mas é uma briga de respeito. Uma briga de respeito. Isso é uma briga de respeito. Que não somos perfeitos, né? Sim, claro. Mas a gente tem sangue de barata, né? Isso é verdade. Mas, gente, esse é o ponto. Você sentar, olho no olho. Conversar. Esse que é o ponto. Porque não vai adiantar falar alto, não vai adiantar bater porta, não vai adiantar gritar, não vai adiantar falar várias coisas, citar coisas do passado, não vai adiantar. Vão separar? Não vão. Vocês têm que se resolver. Tem que resolver da melhor forma. Falar a verdade, o que não te agradou, e o outro falar também o que não agradou, e vocês procurarem um consenso, um equilíbrio, no meio, procurar para se acertar. E a Júlia falou de feedback, eu falo isso muito com a Sheila, ela acha até engraçado, mas eu falo assim, aconteceu a situação assim, eu gostaria que você reagisse assim, assim, assim. Você vai meio que assim, mostrando como você gostaria que a mesma situação
Como você gostaria que a outra pessoa reagisse? Deu um bom ponto, eu vou começar a usar. Né? Eu acho assim. Você reagisse assim. Eu falei, bem, eu cheguei em casa e tal, pô, eu gostaria de ser recebido assim. Eu ficaria mais feliz de ser recebido dessa forma. Também não, mas assim, faz sentido. As coisas que ele fala. Porque não adianta, se você não mostrar o caminho pra pessoa. Também, né, recíproco também, da mesma forma. Sim. Ela falar como gostaria de ser recebida também. Se você não mostrar o caminho pra pessoa, fica difícil. A Sheila chega pra mim e fala: olha, essa pia, você sujou a pia de novo. Entendeu? Então, assim, eu gostaria que chegar aqui no banheiro e não ver essa pia suja aqui de novo. Pasta de dentro. Então estou te mostrando o caminho, sabe? Estou te mostrando o caminho, sabe? Então é legal você ter o feedback, não gostei, mas também mostra pra onde que tem que ir. Porque a gente que é homem também, a gente não percebe, não. A gente é meio lerdo. A mulher fica achando que a gente vai adivinhar. A gente não vai adivinhar, não, cara. Elas fecham a cara. Na cama, não, mas deixa nos outros pontos. Também. Elas vão fechar a cara pra gente, a gente não vai adivinhar o que é. É verdade. Então fiquem. E é importante isso, meninas. As meninas que estão ouvindo aí, nós mulheres, nós somos muito de tipo assim: a gente tá bravo com alguma coisa e a gente fica esperando a resposta no parceiro. Sim. Não é possível que ele não perceu, mas você falou, porque realmente o homem não percebe. E aí a gente fica ali naquela cômica de estar sempre cada vez mais alimentando aquela raiva interior, sem pôr pra fora do que se trata, e o homem ele fica, meu Deus, o que eu fiz com essa mulher, o que tá acontecendo, né? Não sei por que ela tá com essa cara fechada, com esse bico. Às vezes a gente fica com raiva por ele não ter percebido. Mas a verdade é que homens não percebem, a gente precisa conversar, a gente precisa falar. Em casa, toda vez que eu olho pra Júlia, o que você tem? Fala logo, não tenho nada não, fala o que você tem. A minha cara condena muito também, quando eu tô com alguma coisa. Pessoal, e se a gente perguntar, por favor, fale, porque a gente já não adivinhou. E aí, esse não nada não, você arrebenta com a gente. Não é nada não, quer dizer que é tudo. Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo tudo e você tá por fora, né? Então, eu acho que essa comunicação, um casal um vai ajudando o outro, né? Um vai dando base pro outro melhorar. Sim. Né? E eu acredito que também por buscar essa vida cristã, que é uma vida de santidade, de ser mais próximo de Jesus, ter um comportamento mais parecido com o que ele foi na Bíblia, né? E isso ajuda demais a gente, né? E num casamento acaba te edificando, porque você vê seus próprios defeitos, você vê suas falhas como ser humano, você consegue se enxergar no outro. Sim. Às vezes o outro vai te mostrar quem você é de verdade, porque às vezes você não consegue se ver. E o outro consegue te mostrar quem você é de verdade. Aí você vê o tanto que você ainda precisa melhorar. É verdade. Né? Mas o casamento te faz crescer. Esses desafios, o perdão. Eu acho que também um casal que é orgulhoso demais e que a pessoa erra e não sabe pedir um perdão, fica difícil de se relacionar. Você tem que, na verdade, quem tem. No outro ponto do psicólogo, a pessoa aprender a expor seus sentimentos, sim, também, a procurar a conversar, né? E um casal que a gente tá num relacionamento, se você não tá com a alma, com o coração puro, tá o tempo todo perdoando e pedindo perdão, você não tá preparado para um relacionamento. Porque toda hora a gente vai errar, a gente é ser humano, né? E falar nessa questão, né, de Jesus, qual que é a diferença que vocês dois, como é que começou a vida desse pouco então cristã na vida de vocês, e o que vocês acham que melhorou depois que colocaram Deus na relação, colocaram ele como prioridade na relação de vocês? Igual a Sheila fala, é um trisal, né? Só que é Deus e nós dois e Deus. Vou até complementar a pergunta do Flávio, e até aproveitando que vocês vão falar sobre, conta um pouquinho para todo mundo que está assistindo, vocês são cristãos hoje. Quem se tornou cristão primeiro? Como que começou essa mudança de vida de vocês? Eu me tornei cristão primeiro, desde o berço, praticamente. A gente ia na igreja e tudo mais, minha mãe sempre levava a gente, então, querendo ou não, a gente conheceu Cristo desde pequeno. Aí quando a gente veio pra cá, eu acabei conhecendo a Júlia e tudo mais, e ela falava, né, não, eu sou católica e tudo mais. Aí a gente conversando e
E é porque tem um grande ponto também que tem aquela rincha que o pessoal fala de quem é católico, de quem é evangélico, e sempre tentar. Eu com a Ju, quando a gente sempre tocava nesse assunto, a gente sempre falava de Deus. É porque é o que a gente tem em comum, é Deus. Isso. E Jesus exatamente. E tudo mais. No céu você vai ver católico, espírita. Porque cristão é isso, gente. Católico, evangélico é aquele cristão que crê em Deus. É aquele que crê em Deus. Aí eu fui uma vez, fiz um convite pra ela, pra ir no culto lá com a gente lá na Lagoinha. Ela foi, acabou gostando mais, não foi? Porque... Sim. Pode contar. Sim, eles me convidaram, né, ele e a mãe dele, para me poder estar participando de um culto, e a partir daí eu fui, né, nesse culto, gostei bastante, e lá na igreja tem os cultos de jovens, né, e aí, gente, eu me apaixonei com o culto de jovens, porque eu pude viver, assim, algo novo na minha vida, algo novo com Deus na minha vida todo final de semana. Uma coisa, foi até um dos pontos também que eu saí, né, da católica e fui para evangélica por causa disso, porque eu senti mais, sabe, a gente adorando mais, buscando mais o Senhor ali na igreja evangélica todo final de semana. Então, assim, foi um dos motivos que eu fui, que eu senti mais, né, a vontade na presença do Senhor, em adoração, né, uma energia diferente, mas, e foi isso, né, que eu fui. Mas lá na igreja católica, né, eu vivia também essa adoração, mas assim, era raramente, tinha, né, meus encontros, eu era coordenadora de crisma também, então assim, a igreja católica sempre tá, né, fazendo esses eventos também, pra gente né, aproximar mais do Senhor, mas eu me vi, né, mais me entregando mais, conhecendo mais o Senhor, lendo a Bíblia mais na evangélica, então foi por isso que eu fui, sabe, mas, e a partir do momento que a gente tava junto, né, amor, caminhando junto ali, lado a lado, foi até bom, porque a gente começou a ler a Bíblia junto, começou a entender mais das coisas do Senhor, a entender mais da vida espiritual, e foi assim, uma mudança mesmo na nossa vida, sabe? E tem até um ponto também que, tipo assim, eu sempre fui da igreja e tudo mais, e sempre tinha aquela coisa, tipo assim, de sempre estar e nunca conhecer o mundo lá fora também. Então, depois que a gente casou, que a gente foi morar sozinho... Filho pródigo, né? É exatamente isso. Aí eu meio que comecei a querer vagar o mundo lá fora. Vou pro mundão. Vou pro mundão, e comecei a sair, comecei a beber, comecei a sair de noite, tudo mais. Isso com a gente namorando, né? Isso, com a gente namorando e casado também. Depois de casado, sempre, quando eu tava preso a casar, eu falava assim, não, depois que eu casar, eu vou me entregar pra Deus, porque casado, aí depois que casou, não adiantou também muito não. Passei 1 ano e pouquinho de casado ainda farriando ainda, saindo e tudo mais, e o nosso casamento, por esses pontos, acabou ficando ruim também, não estava conversando muito, brigava, mas mesmo assim nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de ter a minha intimidade com Deus, até que um dia eu recebi um tapa na cara de Deus, tapa na cara cristão. Estava assistindo um podcast do Thales Roberto, lá no Inteligência LTDA, e ele falou que, tipo assim, que Deus estava falando com ele, estava no quarto lá, quando não estava se convertendo não. Eu vi isso, forte. Né? Aí, tipo assim, o demônio chegou e manifestou e falou assim, você vai pro inferno. E ele falou assim, não vou pro inferno não, você vai pro inferno, dos seus amigos você é o pior. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, por que meus amigos eu sou o pior? Porque você é o único que conhece a palavra de Deus, eles não conhecem. Nossa. A sua responsabilidade é maior. Aí eu recebi um soco no estômago, que dali ficou perturbando a minha mente, e eu falei assim, cara, é verdade. E eu conheço Deus desde quem peca por ignorância é uma coisa, quem peca sabendo que tá errado. Aí eu acabei recebendo esse tapa na cara e comecei a me autoanalisar. Comecei a pegar e ver que eu tava vendo, cara, os meus amigos verdadeiramente eles não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus sou eu. Quem tem intimidade com Deus sou eu. Então o que eu tô fazendo da minha Você que tem que puxar o barco, cara. Aí eu peguei e falei com a Júlia, e a gente começou a caminhar. Aí teve o GC, aí foi assim que se iniciou o GC lá em casa. Um abraço pro Anderson e pra Jane. GC também. Vitória, um abraço pro Anderson aí, pastor Valteci, todo mundo que colabora, né? Exatamente. Pastor Hernani. E então aí começou a ter o GC, e eu comecei a me entregar mais pra Deus, sabe? E cortei tudo, irmão. Cortei tudo, realmente de verdade. Saí da balada,
muitas vezes saí até escondido da minha esposa também, cortei tudo mesmo eu cortei, porque era para um bem maior. Aí nosso relacionamento começou a ficar melhor, eu me senti uma pessoa melhor também, tanto como filho, tanto como esposo, tanto como amigo, tanto, também como funcionário, como você transparecer, porque é muito legal quando você está transparecendo aquilo que você está vivendo. Se você está vivendo Cristo, cara, você vai transparecer Cristo na sua vida. Exato. Se precisar, use palavras. Se precisar, mas as pessoas já vão ver o Espírito Santo, você vai brilhar, você vai andar e vai ter um brilho já. As pessoas vão te ver diferente e vão saber que é a presença do Espírito Santo. E a Julinha sempre ali com o joelhinho no chão, orando por mim e tudo mais. Ela conversava muito com a minha mãe, Julinha, não deixa não, Julinha. Ora, que Deus vai... Que Ele vai restaurar, vai voltar. Deus foi agindo, aí Deus foi me trazendo, eu fui estudando mais a palavra de Deus também, porque a Bíblia ela é um manual de fé, de instrução. Era um manual. Nós está conversando antes do podcast também. Se você quer saber da sua vida financeira, da sua vida sentimental, tem resposta na Bíblia. Seu casamento, tem várias respostas. A Bíblia é o livro do Senhor. É o livro dos livros, verdade. Aí Deus foi falando com a gente cada vez mais, e estamos aí. A gente não sabe muita coisa, mas todo dia a gente está querendo aprender mais de Deus. Não é perfeito, não é nada de... Né, uma frase muito legal que não somos perfeitos, mas todo dia a gente pode buscar a perfeição. A perfeição em Jesus, a gente pode buscar melhorar algo. Se a gente melhorar 1% a cada dia, a gente vai alavancando. Sim, né? E você vira imã de pessoas que querem a mesma coisa. Exatamente. Eu falei isso com a Sheila, algumas amizades, eu falei, eu quero agora estar caminhando só com gente que quer, sabe, buscar essa evolução espiritual, que está buscando esse mesmo caminho. É muito bom você estar com esses irmãos que querem esse mesmo posicionamento. Não adianta você ficar querendo uma amizade com gente que pensa totalmente diferente, que está indo para um outro caminho. Mas é o ambiente também. Exato, o ambiente ele te molda, né? Ou você molda o ambiente ou ele te molda. Então, assim, uma coisa que Júlio trouxe, muito bacana seu depoimento, Júlio, isso é uma coisa que Júnior trouxe pra gente, né, que é muito importante, né, todos nós somos pecadores, todos nós estamos passivos, né, Júnior, ele vem de um berço cristão, né, desde novo, teve aquela vontade de ver o mundo, né, a gente fala coisas do mundo, né, de conhecer as coisas do mundo, ele acabou tendo essa passagem, acabou, assim, é mais difícil quando nós nos convertemos, no caso eu e Flávia a gente se converteu tem pouco tempo, né, quando nós nos convertemos e quando a gente vai fazer algo e a gente fala, nossa, mas eu sei que isso aqui entristece o coração de Deus, então se eu sei que entristece o coração de Deus, por que eu vou fazer? A gente pensa, repensa, né, e no mundo corporativo a gente até chama isso de erro e violação. O erro é quando a gente faz impensadamente, erra, né, continua errando por ignorância, porque você não sabe que está errando e você acaba fazendo. A violação é quando você sabe daquilo que você está fazendo, sabe que é errado, e ainda assim você opta por fazer, então você está violando. E quando a gente viola os preceitos de Deus, né, e a gente sabe que a gente está violando, isso meio que arranca uma coisa de dentro da gente e nos deixa pensativos. Então eu entendo esse soco no estômago que você teve, porque eu já passei por uma situação assim que eu falei, meu Deus, eu falei uma coisa ali que eu não deveria ter falado. Depois a gente pensa, repensa, pede perdão, mas a gente fala, meu Deus, como que o Espírito Santo age dentro da gente? É incrível, como que trabalha de uma forma assim que ele te constrange, né, a ponto de te constranger. Então muito legal o seu depoimento. Como que é legal também que através do nosso posicionamento também a gente acabou trazendo nossos amigos também, né? Sim. Acabou trazendo nossos amigos a conhecer, né, pra Deus, perto também. Jesus. E aí as pessoas começaram a ver a gente de diferente, porque casais posicionados. É justamente a última pergunta aqui que eu ia fechar mesmo. Né? Antes eu só queria complementar isso, que foi muita humildade você trazer isso, né, dessa questão de você ir para o mundão, e até para trazer mais clareza e transparência para a vida de uma pessoa que se converteu agora ou que pensa em se converter, que a gente não vira santo zero a 100 não. Vai ter muitas recaídas pelo caminho. Sim, desafiador. É muito desafiador. É um orar e vigiar o tempo inteiro. O pecado vai ficar ali e fala, não, volta pra cá, tal, querendo te puxar e você quer ir pro outro caminho. Não é fácil. Nossa luta é com o invisível. Cada um tem seu ponto fraco. Nossa luta né? Então, assim, a gente saber reconhecer que
é um desafio que a gente vai errar, saber se auto-perdoar e saber seguir em frente. Né? E aí a última pergunta era justamente isso. Amizades, roupas, ambientes afetam a relação? Não, com certeza. Afeta. Tem que saber filtrar isso, né? Sim, pode falar. Acaba afetando. Vamos começar com roupas primeiro, né? Roupas que, querendo ou não, vai que a pessoa tá muito vulgar também, porque ninguém gosta que, tipo assim, que a sua esposa passa e os homens ficam olhando também. Às vezes a esposa pode estar toda vestida do pé à cabeça, assim, se alguém olhar, a gente vai querer confusão também, porque a testosterona fala mais alto também. E os homens também, e a gente tem sempre tirar isso, sair da confusão, já que o meu esposo não tá gostando. Não é que você tem que chegar, o marido chegar e falar assim, não gostei dessa roupa, tira, não. Não, seu amor, acho que não é muito legal, porque as pessoas vão exatamente, porque as pessoas vão te olhar de outra forma também. Sim. E eu não gostaria que a minha esposa, que eu tanto amo, outros homens te olhassem da mesma forma que eu te olho. Então, e tudo mais, saber falar também. Às vezes tem homem que pode andar sem camisa, às vezes a mulher não gosta também. Às vezes o cara ser bobo. Preservar o casamento, né? Porque existe o que eu gosto, existe o que eu gosto, existe o que a Sheila gosta. Mas, a partir do momento, botei uma aliança. O que é bom pro casamento. Exatamente. Não é porque é bom pra mim, nem que é bom pra ela. É o que é bom pros dois. E tem a questão de representar também, né? Na minha ausência, o Flávio está me representando. E vice-versa. Né? Então, a partir do momento que eu coloco uma roupa e que eu saio com essa roupa sozinho, eu vou para um ambiente, eu vou sozinho. Não importa se é um ambiente profissional, se é um ambiente em que de beleza, que eu vou me cuidar, um salão de beleza, o que quer que seja. Ou para uma reunião, o que quer que seja. A roupa também, que eu visto é a roupa que me representa, mas também está representando o meu marido e o respeito que eu tenho a ele. Exatamente. E vice-versa. E o palavreado também, de como você fala também. Às vezes isso demonstra quem o casal é também, pela forma de falar. Em relação à amizade também, porque a gente vai estar falando sobre o ambiente, querendo ou não, as pessoas influenciam as amizades influenciam as outras. Se tiver um amigo seu fazendo, tipo assim, que gosta de jogar videogame, e se você for na casa dele toda vez ele vai estar jogando videogame, você vai sentir a vontade de jogar. Isso dali é normal. Então isso vai acontecendo, ainda mais se for para atrair por um outro lado, às vezes cigarro, às vezes alguma outra coisa. Às vezes a Júlia começa a trabalhar numa empresa e tem uma colega de trabalho lá, começa a colocar coisa na cabeça dela, não, você tem que sair, que homem não presta, não sei o que. Essa coleguinha tem que ficar de olho nela, porque vai fazer mal pro seu casamento. Teve um ponto, teve uma vez que eu e a Júlia brigou feio, a gente pegou e se resolveu, e a gente se resolveu, tava bem, aí foi na casa de uma amiga, aí contou o fato pra amiga, a amiga falou totalmente, se fosse eu não aceitava, que não sei o que, aí eu fui buscar ela, sem buscar não, já tava mudado, chegou em casa, brigou de novo comigo. Aí eu falei assim, cara, olha como as pessoas, ele já tava bem, aí já tinha se resolvido já, aí uma amiga chegou e falou algo, e ela falou assim, ela acabou concordando. Então isso é muito importante também, saber filtrar também. Peneira em quem você vai abrir a intimidade do seu relacionamento como confidência, porque pode ser uma pessoa que pode arrebentar com o seu relacionamento. Isso aconteceu de experiência, né, amor? Foi uma experiência e hoje em dia a gente filtra. O que a gente fala e o que a gente não fala. O que a gente escuta também. O que escutar, às vezes tem um ponto, o que serve no relacionamento de vocês, às vezes não vai servir pro nosso, entendeu? Às vezes no relacionamento com a Sheila, e a gente faz isso e dá certo, não é porque isso comigo e com a Júlia é que vai dar certo. Então vocês têm que aprender no relacionamento, se entender. São os dois, né? Sempre isso, exatamente, procurar filtrar. Nossa, fulano de tal falou isso, será que isso vai edificar o meu casamento? Acho que não, então é melhor eu jogar fora. Filtrar, exatamente. E a primeira dama falou muito bem aqui, né, porque vai pro homem também essa questão da representação, né. Quem segue meu canal aqui mais tempo sabe disso, tanto de palavrão que eu falava muito palavrão, né. E eu brigava demais com ele a cada vídeo. E às vezes meio ambiente, às vezes com a roupa toda amassada, às vezes com roupa com um negócio sujo aqui, ou roupa rasgada ali, e querendo ou não, agora, casado agora, eu andar assim na rua... Olha lá, olha o marido da Chica, que coisa horrorosa. Entendeu? Deixa ele sair assim? Exatamente.
sobra pra ela. Sobra pra ela. É assim. Pra nós mulheres. Eu falo, amor, você vai deixar eu sair assim? Mas aí eu até recebi uma crítica que eu achei muito valiosa. Uma pessoa de fora falou, cara, seu canal é muito bom e tal, cara, mas eu comecei a ver um vídeo seu, na hora que você falou um palavrão, pra mim, aquilo ali, você perdeu toda essa credibilidade. Matou seu vídeo todo. Nossa. Você poderia ter falado a coisa mais inteligente do mundo. Um palavrão que você soltou ali é meio que... É um vídeo assim que eu poderia oferecer por uma empresa, fazer uma palestra, só que aquele palavrão ali, você matou o vídeo. Nossa. É isso. Então, assim, foi uma porrada que eu recebi, mas eu gostei demais do feedback. Do feedback. E esses são os verdadeiros amigos. Sim, é verdade. Amigos, é verdade. Amigos. Os que te ajudam a crescer e a reparar seus erros. A reparar seus erros. É o que não vão te falar coisas para só te agradar, mas vão te falar a verdade. O que você precisa ouvir e mudar. Exatamente. Apesar que depois tem aqueles assuntos profundos, né, da trave do olho e tal, mas isso aí deixa para um segundo momento. Ô, gente, foi um prazer, foi uma honra receber esses dois aqui. Com certeza. Espero que para vocês essa entrevista tenha proporcionado muitas reflexões, muitos pensamentos, ensinamentos, né? E talvez você trazer esse vídeo e pensar realmente uma nova forma de agir na sua vida, como casamento, né, como família. A gente ficou muito feliz hoje, foram muitos conhecimentos passados aqui. E pessoal, deixa uma mensagem para os telespectadores, youtubers aí, enfim, resumindo. Eu queria primeiramente agradecer o convite, Flávio e Sheila. A gente ficou muito honrado em receber esse convite. Igual a Sheila estava falou um pouco antes, que sem a gente saber, às vezes as pessoas veem a gente como um casal assim, inspirador, e é muito legal a gente ver. E nós vemos, tá? Nós vemos os dois como um casal inspirador, principalmente por eles serem líderes do GC, né? A gente vê, a gente ora por eles. São novos, mas são muito posicionados já. Porque eles estão sempre trazendo muitas mensagens importantes pra gente, então sim, são um casal referência. Amém. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é, cara, procure sempre seguir a palavra de Deus, mas procurar entender Deus, não procurar homens, porque homens são falhos. Procurem entender Deus no seu secreto, na sua intimidade com Deus, que Ele vai te revelar os maiores segredos, porque Deus ele não revela seus segredos para quem não é íntimo dele. Excelente. Só para quem busca a sua intimidade. Você vai ter um casamento saudável, um relacionamento saudável, uma vida profissional, uma vida sentimental, em todas as áreas, se você tiver Deus no seu coração. É um manual de instrução, como a gente está falando. Então a gente não está falando somente sobre religião, está falando sobre um modo de vida, uma maneira de você viver uma vida mais saudável, uma vida de você ter um relacionamento melhor com seus pais, com a sua esposa, com seus irmãos, com todo mundo, uma maneira de você viver ser uma pessoa boa. Glória a Deus. Quer falar, Júlia? Agradecer, gente. Eu fico muito feliz, né? Esse casal aqui é uma bênção também. Tá no nosso GC com a gente, somando com a gente todas as terças aí. E fica até um convite pra você que queira participar do nosso GC toda terça-feira, 19h30, Rua das Camélias 15, Gutierrez. É uma bênção, a gente trata de assuntos atuais que está ligados, né, com a palavra do Senhor, do nosso cotidiano, da gente se tornar, né, pessoas assim melhores. Então eu agradeço muito ao Flávio, à Sheila por ter nos convidado, para a gente ter falado aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas vivências, e eu estou muito feliz, e é isso. Estamos à disposição para ajudar, né, e o Júnior falou muito bem. Procurem Deus em primeiro lugar, porque homens são falhos, instituições são falhas, sistemas são falhos, né? E busque isso no seu coração. Sheila, você quer falar, meu anjo? Eu quero agradecer a presença dos dois, como a gente já imaginava, né, que seria uma entrevista sensacional e muito espiritualizada, foi de fato, né? E que vocês que estão nos assistindo aí tenham recebido todas essas palavras e que some muito para a vida de vocês, né? Que tenha sido um momento bem gratificante. Voltem, anotem, peguem aí conteúdos que para vocês vai ser valioso aí, tanto na vida quanto no relacionamento de vocês também, né? E é um prazer, Júnior, um prazer, Júlia, receber vocês aqui, e a gente espera um segundo momento. Com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tem várias histórias ainda para poder contar, né? Casamento também, que foi um ponto
bem legal também, como a gente casou. Foi, nossa, superação. Tem tudo a ver no meu canal. Importante. Pessoal, e claro, não se esqueça, né? Se inscreva aí no canal, manda bicuda espartana no like aí e compartilha esse vídeo aí. Compartilha pra quem tá precisando dessa palavra. Um casal aí que você tá vendo que tá meio apagadinho, entendeu? Tá precisando daquela renovada, aquele up, né? Quem sabe, exatamente o fogo, o sapatinho de fogo, né? Sapatinho de fogo vai descer, né? E é isso aí, a gente espera que esse vídeo possa ter contribuído com a vida de vocês aí. Excelente dia aí e espartamos junto. Tá aí.